O sol poente de Lisboa derramava-se como vinho tinto sobre as calçadas de pedra da Baixa, mas Beatriz não via nada além de vazio no peito. Você acha que eu sou cega, Ana? Que não vejo como você olha para ela, gritou ela, a voz ecoando como um fado rasgado nas ruas estreitas, enquanto o copo de vinho que segurava se estilhaçava no chão, fragmentos vermelhos misturando-se à poeira antiga. Ana parou, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer, os olhos castanhos cheios de lágrimas que não caíam, não ainda. Era o fim de tudo, ou o começo de uma verdade que ambas temiam há anos. Beatriz, a CEO implacável da Vinhas do Tejo, imperatriz de uvas e segredos, virava as costas para a mulher que amava em silêncio desde o primeiro adeus não dito. Beatriz Correia caminhava pelas ruas íngremes do Chiado como se carregasse o peso de todo o Império Português sobre os ombros. Aos 35 anos, ela era a personificação do sucesso lisboeta, alta, com curvas esculpidas por anos de yoga às margens do Tejo e reuniões intermináveis em salas envidraçadas com vista para o Castelo de São Jorge. Seu cabelo castanho escuro caía em ondas controladas, como as marés do Atlântico que batiam em Belém, e seus olhos verdes, herança de avós madeirenses, cortavam como lâminas de azulejo afiado. Mas por trás da fachada de executiva poderosa, Beatriz guardava um segredo que a corroía como o sal do mar nas velhas fachadas de Alfama, seu amor por Ana, uma paixão que florescera em silêncio, regada por olhares roubados e toques acidentais em festas de colheita. Tudo começara 3 anos antes, numa vindima em Santarém, onde as vinhas da família Correia se estendiam como tapetes verdes sob o céu de agosto. Beatriz, recém-promovida a CEO após a morte repentina do pai, um homem que misturava o orgulho dos descobrimentos com o amargor de um vinho envelhecido, supervisionava a colheita com a precisão de um almirante. Foi ali que Ana apareceu, contratada como ilustradora para o novo rótulo da linha Premium. Ana Santos, 28 anos, com raízes em Évora, era o oposto de Beatriz, livre como o vento alentejano, com cabelos pretos curtos que dançavam ao sabor da brisa e um sorriso que iluminava mais que os lampiões de São João. Seus desenhos capturavam a essência da terra, uvas inchadas de sol, folhas tremendo ao toque da mão humana, e Beatriz ficara hipnotizada não só pelo talento, mas pela forma como Ana ria, alto e sem pudores, enquanto provava o mosto direto da prensa. Naquela noite, sob as estrelas que pareciam uvas maduras no céu alentejano, elas conversaram até o amanhecer. Ana falava de sua infância em vilarejos onde o fado era cantado nas praças, de como fugira de um casamento arranjado para perseguir a arte em Lisboa. Beatriz, pela primeira vez, baixou a guarda, com toda a pressão da família, do board de diretores que havia como herdeira, não como mulher, do medo de ser quem era, uma lésbica em um país onde o amor ainda sussurrava em vez de gritar. Aqui em Portugal, amamos com o coração na boca, mas às vezes engolimos as palavras como azeite amargo, dissera Ana, e Beatriz sentira um arrepio que não era do vinho. Mas o crush se escondeu. Beatriz, com sua armadura de poder, enterrou o sentimento. Ana tornou-se colaboradora frequente, suas ilustrações adornando garrafas que viajavam para Nova Iorque e Tóquio. Elas se viam em reuniões no escritório envidraçado da Vinhas do Tejo, no cais de Alcântara, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao sal do rio. Olhares se cruzavam sobre mesas de mogno, dedos se roçavam ao passar papéis, mas Beatriz sempre recuava. Eu sou a chefe, Ana. Não posso misturar uvas com vinho, pensou ela 1000 vezes, enquanto via Ana flertar inocentemente com assistentes ou rir com clientes. Lisboa, com sua alma de saudade, conspirava a favor delas. A cidade das 7 colinas guardava segredos em cada beco, o mirador da Senhora do Monte, onde casais se beijavam ao entardecer, os bondes rangentes que subiam a graça como amantes relutantes, os azulejos que contavam histórias de rainhas esquecidas. Beatriz amava isso tudo, mas temia que seu coração, como um fado de Amália Rodrigues, se partisse em canções inacabadas. Sua vida era um equilíbrio precário. De dia, negociações com importadores franceses. De noite, jantares solitários em tascas de moraria,
onde o aroma de sardinhas grelhadas a fazia lembrar da avó, que cantava sobre amores perdidos enquanto fiava linho. Ana, por sua vez, sentia o mesmo fogo. Vinda do Alentejo, onde o horizonte é infinito e os corações se abrem como campos de trigo, ela pintava não só rótulos, mas sonhos. Seu estúdio em Bairro Alto era um caos criativo, telas salpicadas de vinho, esboços de rostos femininos inspirados em Beatriz, olhos verdes que a perseguiam em noites insones. Ana datara homens por conveniência, mas era Beatriz quem ocupava seus pensamentos. A forma como ela inclinava a cabeça ao provar um novo blend, o riso raro que ecoava como sinos da Basílica dos Mártires. Ela me vê como uma artista maluca, não como mulher, confidenciava Ana à sua melhor amiga, Maria, uma fadista de Alfama que alertava. Em Lisboa, o amor é como o Tejo, calmo na superfície, mas cheio de correntes profundas. O mal-entendido começou sutilmente, como uma rachadura em um vaso de cerâmica de Coimbra. Durante a Festa do Vinho em Lisboa, um evento anual que enchia o terreiro do Paço de Barris e Bailes, Beatriz viu Ana dançando com Sofia, uma enóloga italiana contratada para o novo projeto. Sofia, com seu sotaque melodioso e mãos gesticulantes, ria alto, tocando o braço de Ana de forma que parecia íntima demais. Beatriz, já com 2 taças de verde no sangue, sentiu o ciúme como vinagre na garganta. Ela está traindo o que nunca dissemos, pensou, enquanto o fado ao vivo cantava de dores antigas. Dias depois, o explode veio. Beatriz, após uma reunião exaustiva com investidores que questionavam sua liderança, uma mulher sozinha no topo? Pensa em um parceiro, Beatriz, desabou em seu apartamento no Príncipe Real. O lugar era um oásis de luxo discreto, paredes forradas de livros sobre enologia, uma varanda com vista para o jardim botânico, onde jasmins trepavam como amantes. Ela ligou para Ana, pedindo que viesse discutir o próximo rótulo. Mas quando Ana chegou, com um esboço novo, 2 mulheres entrelaçadas em vinhas, inspirado nelas, Beatriz explodiu. Você acha que eu sou cega, Ana? Que não vejo como você olha para ela? Sofia, com seus toques e risadas. Eu construí isso tudo sozinha, e você? Você me faz questionar tudo. As palavras saíram como uvas pisadas, suculentas e amargas. Ana, chocada, largou o caderno. Beatriz, o que você está dizendo? Sofia é só uma colega. E você? Você nunca disse nada. Eu pensei que era eu a louca, sonhando com algo impossível. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o tráfego da Avenida da Liberdade. Beatriz, com o rosto corado como o vinho do Douro, percebeu o abismo que cavara com seu silêncio. Ana, lágrimas agora escorrendo como chuva de outono em Sintra, virou-se para a porta. Se você me vê como ameaça, então talvez eu deva ir embora de vez. Lisboa é grande o suficiente para 2 mulheres que não se entendem. Mas Beatriz assegurou pelo pulso o toque elétrico como o primeiro raio de uma tempestade no Cabo da Roca. Não vá. Por favor. Eu tenho medo, Ana. Medo de ser como minha mãe, que escondeu seu amor por uma vida inteira por causa do que dizem em sociedade. Mas você é o meu fado vivo. Elas ficaram ali, no limiar da confissão, enquanto o sino da igreja vizinha badalava meia-noite, marcando o fim de um capítulo e o nascer de outro. A reconciliação não veio fácil. Nos dias seguintes, Beatriz mergulhou no trabalho com fúria renovada, supervisionando exportação para o Brasil enquanto ignorava as mensagens de Ana. Podemos falar? Eu sinto sua falta, que piscavam no celular como estrelas tímidas. Ana, ferida, refugiou-se em seu estúdio, pintando furiosamente. Telas de vinhas partidos, mulheres com olhos vendados. Maria, a fadista, a arrastou para uma noite em Alfama, onde o som do violão e da viola preenchiam as ruas de lamparinas. Canta o que dói, Ana.
É assim que os portugueses curam o coração, disse Maria, e Ana sussurrou versos sobre amores não ditos e quando as mágoas de Beatriz sem saber. Enquanto isso, um conflito maior se avizinhava. No borda-vinhas do Tejo, rumores circulavam. Um executivo rival, Miguel, sobrinho distante do falecido pai de Beatriz, tramava para tomar o controle. Ele espalhara boatos sobre a instabilidade emocional dela, usando o divórcio recente, um casamento de conveniência com um homem que nunca amara, como munição. Beatriz precisa de um porto seguro, sussurrava ele nos corredores de mármore, enquanto provava amostras com investidores céticos. Beatriz, alheia no início, sentiu o golpe quando um contrato-chave com uma distribuidora espanhola foi sabotado. Foi Ana quem descobriu. Enviada para uma reunião em Évora para esboçar novos rótulos, ela ouviu Miguel em uma taverna local, rindo com comparsas. Beatriz é forte, mas frágil. Aquela artista dela, Ana? Só uma distração. Quando eu assumir, limpo a casa. Furiosa, Ana dirigiu de volta a Lisboa sob a lua cheia, o Alentejo ficando para trás como um sonho interrompido. Ela invadiu o escritório de Beatriz à 1h da manhã, o prédio silencioso exceto pelo zumbido dos aquecedores. Levante-se, Beatriz. Seu império está sendo traído por dentro, e você aí, lambendo feridas que nem são reais. Ana jogou o celular com a gravação no balcão de mogno. Beatriz, de camisola de seda, olhos inchados de noites mal dormidas, ouviu o áudio e sentiu o mundo girar como um barril de vinho revirado. Lágrimas, raras como um eclipse no Tejo, caíram. Como eu fui tão cega? Não para Sofia, isso foi bobagem minha, mas para ele. Para tudo. Elas passaram a noite planejando. Ana, com sua intuição artística, sugeriu uma armadilha, um jantar de reconciliação falso onde gravariam as confissões de Miguel. Beatriz, revigorada pelo toque da mão de Ana sobre a sua, concordou. Você me salva, Ana. Não só o negócio, mas a mim. O amanhecer as encontrou na varanda, café forte e pastéis de nata frios ao lado, enquanto Lisboa acordava com o canto dos pardais e o cheiro de pão fresco das padarias. O plano se desenrolou como uma dança de fadistas em uma casa de fado lotada, passos precisos, mas cheios de emoção crua. Beatriz convidou Miguel para um jantar privado no Time Out Market, o coração pulsante da cidade onde aromas de petiscos alentejanos se misturavam ao burburinho de turistas e locais. Tio, precisamos acertar as coisas. Pelo legado do pai, disse ela, voz suave como mel de rosmaninho. Miguel, com seu bigode grisalho e olhos de raposa, aceitou, lambendo os beiços ante a perspectiva de vitória. Ana se escondeu na cozinha adjacente, microfone escondido em um buquê de flores silvestres que ela mesma colhera em Sintra, cravos e papoilas, símbolos de paixão portuguesa. Enquanto serviam pratos de cataplana de marisco e queijos de Serra da Estrela, Beatriz guiou a conversa. Eu sei dos rumores, Miguel. Sobre minha vida pessoal. Mas e se eu te disser que há alguém? Alguém que me faz forte. Miguel riu, um som gutural como trovejar no Gerês. Alguém? Aquela ilustradora? Beatriz, você precisa de um homem de verdade. Eu cuido do resto, assino os papéis, e você descansa. A confissão veio como um vinho destapado. Miguel admitiu sabotagem, os e-mails falsos, o suborno ao distribuidor espanhol. É pelo bem da família, prima. Você é mulher demais para isso. Ana, ouvindo tudo, apertou o punho até doer, lágrimas de raiva misturando-se ao suor. Quando Beatriz sinalizou, ela irrompeu, celular em punho. Pelo bem da família? Traidor. Aqui está a prova para o board e para a polícia, se quiser.
Miguel empalideceu como giz em azulejo branco, gaguejando desculpas enquanto a multidão ao redor, casais comendo amêijoas, famílias rindo de bifanas, virava cabeças curiosas. Beatriz, com a autoridade de uma rainha de Belém, chamou a segurança. Saia, Miguel. O Tejo leva os traidores para o mar. Ele foi arrastado, murmurando maldições, enquanto Ana e Beatriz se abraçavam ali mesmo, no meio do caos, o coração batendo em uníssono com o pulsar da cidade. A vitória foi doce, mas o drama pessoal ainda pairava como névoa matinal no Vale do Douro. No dia seguinte, o board exonerou Miguel, promovendo Beatriz a acionista majoritária com aplausos. Mas ela não celebrava sozinha. Convidou Ana para uma escapada a Óbidos, a vila medieval das Livros, onde muralhas antigas guardavam histórias de amores proibidos. Eu preciso te mostrar algo, disse Beatriz ao telefone, voz trêmula pela primeira vez em anos. Chegaram ao entardecer, o carro alugado serpenteando por estradas ladeadas de sobreiros. Óbidos era um sonho de conto de fadas português, ruas empedradas com flores penduradas em janelas de pedra, a rainha Santa Isabel inspirando cada canto. Elas passearam pela feira do livro, mãos roçando em estandes de romances antigos, amor em tempos de cólera, mas Beatriz sussurrou, o nosso é melhor, Ana. Mais real? Compraram um exemplar dos Lusíadas, e Ana riu, Camões cantava oceanos, mas eu canto você. Na pousada, uma casa senhorial com lareira crepitante, Beatriz finalmente se abriu. Sentadas à mesa de carvalho, com gin tónico e ginginha local, a cereja forte que aquece a alma, ela contou tudo. Da infância em vinhedos onde o pai a treinava para suceder, ignorando suas bonecas escondidas, do casamento forçado aos 25, um homem gentil mas sem faísca, divorciado em silêncio para não manchar o nome Correia. Eu me escondi, Ana. Como as freiras em conventos de Tomar, atrás de grades de ferro. Mas você. Você me faz querer voar como as gaivotas no Tejo. Ana, olhos brilhando como o mar de Cascais ao meio-dia, pegou sua mão. Eu também me escondi. No Alentejo, minha família ainda reza para santos que não entendem amor como o nosso. Mas aqui, em Portugal de hoje, com o orgulho em Lisboa marchando pelo Rocio, eu quero gritar. Com você. Elas se beijaram então, não um beijo de cinema, mas lento, como virar de páginas em um livro antigo, cheirando a tinta e vinho. O mundo parou, só o crepitar da lareira e o riso distante de crianças na rua. Mas o mal-entendido com Sofia não estava resolvido. De volta a Lisboa, um e-mail de Sofia chegou. Beatriz, preciso falar. Ana e eu. Não é o que pensa. Mas há algo que você deve saber sobre ela. Beatriz, o ciúme ressurgindo como erva daninha em vinha de mau cuidado, confrontou Ana no estúdio. O que Sofia quer dizer? Que você tem segredos comigo? Ana, pincel na mão, cor vermelha pingando como sangue, explodiu. Segredos? Eu te dei meu coração e você duvida de novo? Sofia, minha prima distante, Beatriz. Ela veio-me avisar sobre Miguel, não para roubar nada. A briga foi feroz, palavras voando como confetes no carnaval de Torres Vedras. Beatriz acusou Ana de flertes, Ana rebateu com o silêncio de Beatriz. Você me ama ou ama o controle? Gritou Ana, jogando o pincel no chão, tinta salpicando o assoalho como lágrimas. Beatriz saiu batendo a porta, o bairro alto engolindo seu soluço. Caminhou até o mirador de Santa Catarina, onde casais se aninhavam sob o céu estrelado, e chorou pela primeira vez desde a morte do pai, chorou pela saudade de um amor que parecia destinado a naufragar como galeões no cabo de São Vicente. Ana, sozinha, ligou para Maria. Eu a amo tanto que dói como um fado sem fim. Maria, com sua voz rouca de noites cantando, aconselhou, vá atrás dela, miúda.
Em Portugal, o amor não espera, ele conquista, como os navegadores de outrora. Inspirada, Ana pegou o carro e dirigiu até o escritório de Beatriz, chegando a 3 horas, o Tejo Negro refletindo as luzes da ponte 25 de Abril. Beatriz estava lá, curvada sobre relatórios, mas o verdadeiro peso era no peito. Ana. Porquê? Ana se aproximou, voz suave como uma morna alentejana. Porque eu te vejo, Beatriz. Não a CEO, mas a mulher que ri com pastéis de nata quentes, que dança fado quando acha que ninguém vê. Sofia me contou tudo, ela é hétero, casada e só queria te proteger de Miguel. O mal-entendido foi meu silêncio também. Eu tive medo de te perder para o mundo que você construiu. Elas se abraçaram ali, no 15º andar, Lisboa estendendo-se como um tapete de luzes aos pés. Eu te escolho, Ana. Todo dia, como escolho o blend perfeito para um vinho que envelhece bem. O beijo que veio foi de redenção, doce como figos maduros de Algarve, e pela primeira vez, Beatriz sentiu o coração leve como um balão no São João. Com o mal-entendido dissolvido como açúcar no chá de Lúcia Lima, Beatriz e Ana entraram em uma fase de lua de mel discreta, tecida com os fios da rotina lisboeta. De manhãs, caminhavam pelo Jardim da Estrela, onde pavões exibiam caudas como leques de damas antigas, e Ana esboçava enquanto Beatriz contava histórias de viagens a Évora para feiras de vinhos. Lembra quando provamos aquele alentejano em 2023? Seu riso me conquistou ali, confessava Beatriz, e Ana respondia com um beijo na têmpora, leve como brisa de Cascais. O trabalho as unia ainda mais. Ana projetou uma linha nova de rótulos, Amores do Tejo, garrafas com silhuetas de duas mulheres entrelaçadas em vinhas, inspiradas em lendas de moras encantadas. Beatriz apresentou ao bordo com orgulho, ignorando olhares curiosos. É a arte que vende sonhos, não só vinho. O lançamento foi um sucesso, na Ribeira das Naus, com o Tejo como plateia, influenciadores e sommelier aplaudiram, e Ana e Beatriz trocaram olhares cúmplices sobre taças erguidas. Mas o drama não dormia em berço de ouro. A traição de Miguel ecoava, jornais como o Público publicaram escândalo na Vinhas do Tejo, nepotismo, sabotagem e repórteres farejavam a vida pessoal de Beatriz. Um tabloide sensacionalista insinuou um romance secreto com a artista, forçando Beatriz a uma coletiva de imprensa no Hotel Ritz, onde lustres de cristal pendiam como uvas de videira. Minha vida privada é como um bom vinho, envelhece em barris fechados, disse ela, firme, mas o coração acelerado. Ana, assistindo da primeira fila, apertou a mão de Maria. Ela é corajosa, mas e se o mundo quebrar? A pressão cresceu quando a família de Beatriz interveio. Sua tia Luísa, guardiã das tradições em Santarém, ligou. O que é isso de mulheres, Beatriz? Seu pai se revira no túmulo. Pense nós herdeiros. Beatriz, no carro rumo a uma degustação em Setúbal, desligou o telefone com lágrimas quentes. Herdeiros? Meu legado é amor, tia, não correntes. Ana, ao lado, dirigia agora um papel trocado que simbolizava sua nova parceria. Deixos, amor. Nós somos o futuro de Portugal, livres, como o 25 de Abril nos prometeu. O C.A. Trau veio em uma noite de tempestade, como as que fustigam um cabo da roca. Durante o Festival de Fado em Alfama, Beatriz e Ana sentaram-se em uma casa de fado abafada, o ar denso de fumaça de charutos e perfume de jasmim. Maria cantava estranha forma de vida, sua voz rasgando silêncio como uma lamina, eu bebo o vinho que me deste para esquecer-te. Beatriz, mão na de Ana, sentiu o peito apertar, a letra era profecia. Foi então que Miguel reapareceu, não como vilão derrotado, mas como serpente venenosa. Libertado sob fiança, ele invadiu o local, bêbado de rancor e aguardente. Traidores. Você roubou o que era meu por uma
Saia, gritou, apontando para Ana. A multidão murmurou, fadistas parando as violas. Beatriz se levantou, protetora como uma leoa de Monsanto. Saia, Miguel. Seu veneno não toca mais aqui. Mas ele avançou, derrubando uma mesa, taças se estilhaçando como corações partidos. Ana, instintivamente, se colocou entre eles. Pare. Isso não é sobre vinho ou poder, é sobre inveja de quem ama de verdade. Miguel riu, mas o soco veio, não dele, mas de um segurança que o conteve. No caos, Beatriz puxou Ana para fora, chuva caindo como lágrimas divinas, lavando as ruas de Alfama. Elas correram para o carro, encharcadas, rindo e chorando. Você me defendeu, sussurrou Beatriz, dirigindo erraticamente pelas ladeiras. Como uma cavaleira de avis. Ana, tremendo, respondeu, e você me ama. Isso basta. Na manhã seguinte, com o sol rompendo as nuvens como o milagre de Fátima, elas prestaram queixa formal. Miguel foi preso de vez, e o escândalo virou lição. Artigos no Diário de Notícias elogiavam a resiliência feminina de Beatriz. Mas o verdadeiro caos era interno. Beatriz, exausta, confessou a Ana em sua varanda: eu tenho medo de te perder para isso tudo. O mundo nos julga, como julgava as amantes de rainhas em que há luz. Ana, enrolada em um chale de lã alentejana, traçou os lábios dela com o dedo. Então vamos enfrentar juntos. Como as ondas do Tejo encontram a terra, inevitáveis. Elas decidiram tornar público, sutilmente. No próximo evento da Vinhas do Tejo, um piquenique nas margens do rio em Belém, Beatriz apresentou Ana não como colaboradora, mas como minha musa e parceira. Convidadas, mulheres de negócios, artistas, ativistas do orgulho, aplaudiram, erguendo taças de rosé. Saúde ao amor que floresce como as amendoeiras em fevereiro, brindou uma. Pela primeira vez, Beatriz sentiu orgulho, não poder. A vida pós-confissão fluiu como um rio calmo após a cheia, serena, mas cheia de promessas. Beatriz e Ana mudaram-se para uma casa em Belém, um casarão restaurado com jardim de laranjeiras e vista para o mosteiro dos Jeronimos, símbolo de glórias passadas, mas agora lar de glórias pessoais. De manhãs, Ana pintava na varanda, capturando o dourado do Tejo, enquanto Beatriz revisava contratos ao som de rádio com fado suave. Você me inspira a ser mais humana, dizia Beatriz, beijando a nuca de Ana sobre o café. Culturalmente, mergulharam nas raízes portuguesas. Visitaram o Alentejo de Ana, onde planícies infinitas se estendiam como telas em branco. Em Évora, jantaram borrega assada em uma adega subterrânea, ouvindo histórias de romanos e mouriscos. Aqui eu aprendi a sonhar grande, contou Ana, mão na de Beatriz sob a mesa de pedra. E você me faz sonhar maior. Beatriz, tocada, comprou um anel de prata com pedra de jaspe, para lembrar que nosso amor é terra e céu. Em Lisboa, participaram do Pride no Rossio, marchando de mãos dadas entre bandeiras arco-íris e drag queens cantando à portuguesa remichada. Olha para nós, avó, eu encontrei minha rainha, pensou Beatriz, vendo idosos aplaudindo das varandas. O evento terminou em uma festa no Lisboa Factory, antigo complexo industrial virado a criativo, com murais de street art e cervejas artesanais. Ana dançou com Beatriz sob luzes neon, corpos se movendo em ritmo de morna cabo-verdiana misturada à eletrônica portuguesa. Mas o conflito sussurrava ainda. A tia Luísa cortou laços, enviando uma carta fria. Você envergonha os Correia. Volta ao normal. Beatriz leu em voz alta para Ana, voz falhando. Normal? O que é normal em um país de poetas que cantam saudade? Ana, prática como sempre, sugeriu uma visita. Em frente, amor. Como eu fiz com minha família.
Elas foram a Santarém, vinhedos familiares agora colhidos por novos vinheteiros. Luísa recebeu-as na casa grande, cheiro de ensopado de grão na cozinha. A conversa foi tensa como corda de viola. Tia, eu amo Ana. Como amei o pai, o legado. Mas isso é meu. Luísa, olhos envelhecidos como uvas passas, hesitou. Eu perdi uma irmã para o silêncio, Beatriz. Não perca você mesma. Aos poucos, lágrimas fluíram e Luísa abraçou Ana. Bem-vinda à família, miúda. Prove este vinho, é o que seu pai faria. A reconciliação foi humanitária, um bálsamo para feridas antigas. No trabalho, um novo desafio, uma fusão com uma vinícola do Douro ameaçava tradições. Beatriz negociou em Porto, Ana ao lado com esboços de blend simbólicos. Não vendemos alma, só uvas, disse ela aos sócios, e Ana acrescentou, arte e vinho são Portugal, indissolúveis. O acordo saiu equilibrado, celebrando com um cruzeiro no Douro, terraços de vinhas cascateando como escadas para o céu. Sob estrelas, Ana sussurrou, aqui sinto nosso futuro. O romance se aprofundava em gestos cotidianos, Beatriz cozinhando bacalhau à brás para Ana após dias de tela, Ana massageando os pés cansados de Beatriz com óleo de lavanda de Monfortinho. Elas liam Sofia de Mel Brainer juntas, poetisa que cantava o mar como amor. Somos ondas, Beatriz, nos chocamos, mas nos unimos. Um pequeno conflito surgiu quando Ana recebeu uma oferta de galeria em Paris. É meu sonho, mas sem você. Beatriz, ciúme sutil, encorajou. Vá. Eu te sigo como Colombo seguiu estrelas. Mas internamente, temia a distância. Ana recusou, escolhendo Lisboa. Meu sonho é aqui, com você. O ano virou com festas de São Silvestre, fogos estourando sobre o Tejo como confetes de esperança. Beatriz e Ana brindaram no terraço do bairro Alto, champanhe português borbulhando. 2026 será nosso, prometeu Beatriz, e Ana selou com um beijo sob as luzes da cidade. A humanização veio em atos simples. Beatriz, outrora isolada, voluntariou-se em um abrigo para mulheres LGBTQ+, em Chelas, ensinando enologia para empoderar. Vinho é resiliência transformadora em algo belo, dizia, enquanto Ana ilustrava histórias delas. Uma jovem, fugida de trás os montes por amor proibido, confidenciou, vocês me dão coragem. Beatriz, tocada, viu seu reflexo na garota, a CEO vulnerável. Culturalmente, imersão total, viagem a Madeira, ilha de avós de Beatriz, onde levadas umidas beijam falésias. Caminharam pelo pico do Arieiro, nuvens dançando, e Ana pintou Beatriz contra o Atlântico, deusa das ondas. Em festas de poncha, dançaram folclore madeirense, saias rodando como corolas. Conflito final, uma ex de Ana, de tempos em Évora, reapareceu, carta romântica, convidando para exposição em Setúbal. Lembra nossos dias? Ainda sinto. Ana mostrou a Beatriz, que congelou como vinho gelado. Vai. Resolve isso. Mas o ciúme corroía, e se ela te leva de volta? Ana foi, sozinha, à exposição Vinhos e Artes Misturados. A ex, Carla, era charmosa, mas Ana foi clara, meu coração é de outra. Obrigada pelo passado. De volta, contou tudo a Beatriz, que confessou, eu temi perder você, como temo perder o controle. Elas choraram, riram e fizeram amor com palavras, poesias sussurradas, toques castos como orações. O CAO trau emocional veio em uma vindima conjunta em Santarém. Sob sol escaldante, colhendo uvas, mãos sujas de suco, Beatriz propôs, case comigo, Ana. Não por lei, mas por nós, um ritual nosso, com vinhas como testemunhas.
Ana, lágrimas misturando ao mosto, aceitou. Sim, minha CEO do coração. A cerimônia foi íntima, em um vinhedo ao pôr do sol, com Maria cantando fado, Luísa abençoando com vinho, amigos erguendo taças. Anéis de cortiça trançada, votos como poemas. Você é meu Douro, meu Tejo, minha saudade viva. O casamento, embora simbólico, marcou um renascimento. Beatriz e Ana voltaram a Lisboa como parceiras declaradas, o mundo adaptando-se devagar. A Vinhas do Tejo lançou vinho das duas, um blend lésbico, rosé leve, frutado, simbolizando união. Críticos no Jornal de Negócios elogiaram um gole de revolução portuguesa. Vida cotidiana floresceu, fins de semana em Sintra, castelos neblinosos como cenários de sonhos, piqueniques com queijos e poesia. Ana abriu galeria no Chiado, expondo amores ocultos, inspirada nelas. Beatriz, orgulhosa, comprou a primeira peça, elas duas, entrelaçadas em azulejos. Conflitos residuais, olhares em reuniões, sussurros de tia Luísa dissolveram em aceitação. A família de Ana, no Alentejo, convidou-as para Natal, mesa farta de perdiz e ensopado. Vocês nos ensinam a amar sem grades, disse o pai de Ana, erguendo taça. Humanamente, elas mentoreavam. Beatriz treinava mulheres para CEO, Ana dava aulas de arte para jovens quer. Em uma noite de São João, fogueiras no terreiro do Paço, dançaram sardinhadas, mãos unidas. Nós sobrevivemos tempestades, disse Beatriz. Ana, e florescemos como jasmins. O final veio sereno, como entardecer no Tejo. Anos depois, sentadas na varanda de Belém, vinhos envelhecidos ao lado, Beatriz refletiu. Nosso drama foi o melhor vinho, amargo no começo, doce no fim. Ana, cabeça no ombro dela, sorriu e continua envelhecendo bem, amor. Elas brindaram ao pôr do sol, Lisboa eterna testemunha de um amor que, como Portugal, misturava glória e melancolia em harmonia perfeita. O fado da vida cantava suave, não mais saudade, mas presença plena. Fim.